a mais um encontro semanal. O Entrevistas está ao vivo com o patrocínio de Fração Odontologia, Pizzaria Bela Gula e Jornal Correio Livre. Hoje nós recebemos o advogado Alcione Graziotin. Na pauta, ordenamento jurídico e mudanças nas leis e costumes. Estamos ao vivo, por isso você pode participar. Seja bem-vindo, doutora Alcione, é um prazer recebê-lo pela primeira vez no nosso programa. Boa noite, Sônia, boa noite, pessoas que nos assistem. Eu fico muito agradecido por ter sido convidado para estar aqui nesta noite. E estamos aí. Sabemos do programa que está fazendo, tem uma penetração muito grande aqui na nossa comunidade e em outras comunidades, falando a título regional. Então, viemos para ver se conseguimos trazer alguma colocação sobre a legislação, ordenamento jurídico, processos e assim por diante, relacionados à nossa profissão. Presidistes a OAB até esse ano, na verdade, quando houve a posse da nova diretoria, né? Há quanto tempo atuas no meio jurídico? Sim. Bom. Na verdade, eu já estive presidente da subseção da OAB por outras oportunidades. E esta última vez foi no período entre 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2019. E eu estou atuando como advogado aqui na nossa cidade de Nova Prata há 31 anos, aproximadamente. A mesma idade, o mesmo tempo em que foi criada a Constituição considerada cidadã. Aliás, já vamos entrar nisso. Isso ainda pode ser considerado verdade? Que ainda é a Constituição de 88 a Constituição cidadã? Sim. Na verdade, como era e é conhecida a Constituição que está em voga, é a 7ª Constituição que o Brasil teve, né? Que está em voga até este momento, e foi batizada pelo então presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, né, como a Constituição Cidadã. Exatamente porque ela veio a sua vigência após um período de ditadura, de um regime militar, né, e ela trouxe uma série de inovações. Por exemplo, ela foi calcada no aprimoramento da saúde, da educação, da cultura, das artes, né? Ela valorizou muito, além dos direitos fundamentais do cidadão, a questão da sociedade civil, sociedade organizada, deu voz, participação nos eventos da nossa nação, né? Houve a cogitação, né, ou pelo menos alguns comentários de que seria necessária uma nova Constituição. Tu concordas com isso? Eu acho que no momento não tem essa necessidade assim como uma primazia frente a outras situações que vêm se desenvolvendo no cenário no nosso país. Mas alguns aprimoramentos sempre são dados por emendas constitucionais, por revogação de eventual dispositivo que não se adequa mais ao momento, né? Criação de outras situações. Mas veja que, por exemplo, nós temos a Constituição dos Estados Unidos, né? Que ela está em vigor há muitos anos e tem 7 artigos, então ela abrange toda a questão. A nossa é um pouquinho mais robusta, digamos, mas ela uma coisa que eu sentia cursando, né, direito, ela é um tanto quanto dúbia, né? Alguns dispositivos eles foram pensados e foram adequados às situações da época, como a gente falou, há mais de 30 anos, né? E no momento que nos encontramos com uma aceleração de desenvolvimento, por exemplo, da informática. Aí surge a necessidade de uma legislação contra crimes virtuais, né? Contra abusos, inclusive. Aliás, nós temos o exemplo do Neymar, que foi convidado, digamos assim, para explicar sobre
um determinado comportamento nas redes sociais. As redes sociais não são território de ninguém, né? Porque algumas pessoas ainda têm, isso eu falo analisando as redes sociais, né? A impressão que se tem é que algumas pessoas pensam que podem escrever o que quiserem, que podem publicar o que quiserem, mas não é bem assim, né? Claro que não. E, inclusive, existe legislação que coíbe essa situação, né? Porque, às vezes, a pessoa, ela usa as redes sociais indevidamente, né? E aí derivam desse momento de utilização até em processos criminais, processos indenizatórios, ações judiciais que desagam em razão de um comentário, de uma manifestação indevida e no momento inoportuno, né? Então, assim como a informática veio trazer inovações a nível de progresso, a nível de desenvolvimento e aceleração, hoje em dia tudo é fácil, né? Pela internet, pela rede social e assim por diante, comunicação, a informação é imediata, também ela usada indevidamente, ela pode acarretar danos às pessoas. Né? E o que eu vejo é que houve uma banalização da informação, né? Pelo menos nos últimos anos. Tu vês isso como algo reversível? Voltando para o caso do Neymar, por exemplo. Certo. Infelizmente, né, o nosso país não vive lá nem um mar de rosas e muito menos um céu de brigadeiro, né? Com certeza. E o debate de uma semana, 15 dias, quer dizer, continua sendo o envolvimento do Neymar e da Nájila. Como é que tu vês isso? Veja a situação. Eu não conheço o processo, então fica difícil de falar juridicamente com relação ao que está ocorrendo. Não conheço o processo. Em relação à exposição que o assunto teve, né? Eu acompanhei isso até perfunctoriamente pela imprensa, né? O que é colocado. Mas a questão é que o acesso à população talvez não seja aquele que efetivamente representa a realidade dos fatos, que isso deve ficar dentro do devido processo legal. E costumeiramente as pessoas opinam sem ter o conhecimento. Né? Sem ter o conhecimento, e aí lançam nas redes sociais, lançam na nuvem, na internet, seja lá, né? E as suas opiniões próprias. E que às vezes não são embasadas em fatos verídicos, e sim num raciocínio, numa hipótese, talvez, imagino que se acontecesse, e isso é prejudicial, né? Porque pode levar alguém a ser induzido em erro e até tomar alguma decisão que não seja a decisão que tem uma fundamentação lógica e legal, né? Isso não só em relação a pessoas famosas, né, doutora Luciana? Isso pode acontecer no nosso dia a dia também? Sim. Eu particularmente, na minha função, na minha profissão de advogado, já trabalhei em crimes desse tipo. Tanto em ações penais, que derivaram de situações de posturas nas redes sociais, de lançamento de ideias, de colocações, assim como não tão somente em processo criminal, mas também já trabalhei em ações civis, que resultaram em processos de indenização tocante a ofensas à moral, tocante a ofensas à situação de terceiras pessoas. Então, eu imagino que a informática, sim, lá, trazendo para o âmbito do direito, lá pela década de 80, lá por 1986, 7, que iniciou a JUS cibernética, né? Que foi usado o computador mais diretamente na questão de andamento de processos e assim por diante, e hoje está numa maravilha de situações, né? Processo eletrônico, assim por diante. Pegando esse gancho, até foi semana passada ou há 15 dias que os fóruns fecharam para informatizar o sistema. Como é que tu, como advogado, vês isso? Sim. Vai acelerar o trâmite?
ou não? Deixa que eu vou fazer uma colocação para ti e para quem está nos assistindo. Assim, aqui em Nova Prata, na Justiça Estadual, foi implantado o sistema eletrônico, iniciou na segunda-feira da semana passada, né? Mas, em outras comarcas do Poder Judiciário Estadual já vinha mais tempo, alguns meses atrás, até e mais tempo atrás ainda, ano passado, com planos pilotos. Eu tenho conhecimento disso pela questão de ter estado presidente da subseção, né? E agora fomos contemplados com isso. Com certeza a celeridade dos processos é fantástica, é essencial esse andamento. Mas, por exemplo, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, que também temos a UAA aqui em Nova Prata, da Justiça Federal, e o posto da Justiça do Trabalho. Este processo eletrônico, cada um com o seu nome próprio, né? O PROC e o processo da Justiça do Trabalho, o PJE, já vem há muito tempo acontecendo. Quer dizer, não é que não exista mais o processo de papel, porque algumas nuances no processo necessita o acompanhamento do papel, que falo entre aspas, né, do processo antigo. Mas a esmagadora quantidade de manifestações e os processos em si, eles tramitam virtual, no plano da informática absoluta. Isso beneficiou todo o meio jurídico? Eu acredito que sim, porque além da agilidade que ele representa, por exemplo, quando o advogado, vou falar da minha área, ele é contratado, por exemplo, para participar, para contestar uma ação numa outra comarca, em Porto Alegre, Caxias do Sul. Ele, às vezes, tinha que se deslocar daqui para ir até lá, para xerocar o processo, para obter cópias, informações e assim por diante. Ao passo que hoje, com uma chave de acesso, né, da tua sala, do escritório... Exatamente, aí utiliza da forma que entender que seja necessário. Agiliza e facilita a vida de todo mundo, né? Sim. Mas nisso tudo também nós temos que pensar, tu veja a posição, né? Como alguns advogados mais antigos, opera uma certa resistência a eles. Foram acostumados a trabalhar lá muitos anos atrás. Da forma antiga, né? E, claro, com máquina não eletrônica, máquina aquela manual totalmente, né? Que todos nós conhecemos. Eu tenho saudades isso aí. Do barulho das teclas. Exatamente. Da datilografia, no caso, né? E eu falo isso porque eu converso com colegas mais antigos e eles afirmam essa dificuldade. Mas também vão se adequando. Talvez não tenham a mesma agilidade para que venha um resultado de interpretação, de abertura, de responder, de manifestar no processo. Mas com o devido tempo, a calma, né, consegue acessar e vai andando. Então, é uma inovação, o processo aqui, agora, é uma inovação. Eu tive a oportunidade de trabalhar há muito mais tempo já em processos dessa forma eletrônica, em outros estados do Brasil, que a gente patrocina clientes que têm ações nesses lugares, né? E há muito tempo já, posso dizer, há vários anos, esse tipo de processo vem acontecendo no nosso país. E agora é implementado também nas comarcas da região, né? Veranópolis, Nova Prata, Casca, né? Agora todas elas estão com a informatização, né? É que tu tem que fazer a divisão das justiças. Estadual, sim, eu estou falando da justiça estadual. Da estadual, sim. Imagino que será implantado em todo o estado, né? Até porque esse é o objetivo. E alguns, por exemplo, o juizado especial, algumas outras tipos de processo no Poder Judiciário Estadual já vinha sendo do modo virtual. Mas eu digo sobre o meu incipiente ponto de vista na questão, né, que não vinha de uma forma ágil. Ele é um pouquinho deficiente em algumas coisas, no andamento, para juntar de petições. Mas isso nem vem ao caso agora, porque o sistema foi mudado e esse sistema que foi implantado na Justiça Estadual já há muito tempo vem sendo
utilizado na Justiça Federal e tranquilamente operando. Doutora Alcione, nós vemos o crescimento de faculdades, do número de faculdades de Direito, né? O que lhe levou a escolher essa profissão? Assim, ó, eu era jovem na época, né? Eu tive oportunidade de lá ainda na minha juventude, quase que posso dizer, na adolescência, eu trabalhei como office boy do escritório. Teve uma referência. Do Gilberto Spiller, que é meu tio, que era então sócio do meu sócio hoje, que é o Geraldo Agostini, né? E eles trabalhavam juntos. Lá nos anos no início da década de 80, eu tive oportunidade de trabalhar como office boy, levar processo até o fórum, ir no correio, aquelas coisas. Depois eu fui para São Leopoldo, que eu sou formado pela Unicinos, né? E 2 anos antes de concluir o curso, eu voltei no mesmo escritório, que hoje estou até hoje, né? Como estagiário. Então, isso foi lá por 1986. Por isso que eu digo que tenho contato com o processo desde 86. Então, dá mais que os 31 anos, né? Anos. Os 31 são de graduação, né? Exatamente. E, assim, e a influência desses colegas, com certeza, pessoas de conhecimento profundo, de ilibada moral e ética, eu vi que era uma profissão que principalmente na época, ela mostrava o engrandecimento da pessoa, desenvolvia, estudava, lia, porque o direito antes da jus cibernética, né, era no livro, tinha que pesquisar, às vezes... Ler muito, né? Ler muito, para redigir uma peça processual, às vezes tu demorava dias. Porque com a máquina facite, como nós falamos, né, datilografando as peças, e aí para fazer alguma citação de algum livro, tinha que fazer a cópia fiel, a gente não existia o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Exatamente isso. E aí até para transcrever alguma jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, que norteiam também a decisão do magistrado, a decisão da justiça se norteia também por isso. Por jurisprudência. E aí tinha que fazer todo aquele trabalho. E aí foi indo e chegamos até aqui. E hoje fico muito satisfeito e sou muito feliz na advocacia. Nem saberia te dizer em quantos processos trabalhei, né? E porque o advogado não trabalha só em processo. O advogado dá parecer, advogado redige contratos, são uma série de trabalhos que são praticados pelo advogado, né? Que é assegurado pela OAB, que é a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, né? Da qual nós somos filiados. E além disso, o nosso convidado também tem uma forte atuação comunitária. No próximo bloco, nós vamos voltar e vamos falar sobre isso. Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br. Lembrando que nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Nós contamos com o patrocínio da Fração Odontologia, da Pizzaria Bela Gula e do jornal Correio Livre. Depois de tantos anos, né, atuando nesse meio, não houve em algum momento a intenção de partir para algo diferente? Sim, na verdade, o que acontece? Há alguns anos atrás, lá no início da minha carreira, inclusive, eu atuei como professor. Eu lecionava noções gerais de direito e noções de contabilidade
acho que foi por volta de 5 ou 6 anos que atuei como professor. Depois do decorrer da minha carreira como advogado, eu tenho sociedade com empresas aqui na nossa cidade, né? Então diversifica um pouco. Mas a minha profissão é advogado. Eu sou essencialmente advogado. Antes de outra atuação. Qualquer outra coisa. Eu tive outros convites já, mas tinha que abdicar de uma parte do desenvolvimento da minha profissão. Então, eu entendi que de não aceitar e continuei como advogado. E gosto do que faço. Isso é muito importante, né? Nós contamos com a participação do Auri Rei Macalarne. Ele escreveu: grande Alcione, grande coração, abraço. O Newton Conte também participou e escreveu: grande profissional. E Obrigado. a Lídia Tix escreveu: legal. Lembrando que nós continuamos ao vivo, comentários, inclusive perguntas, é só escrever na página da Conecta e nós respondemos a você. Doutora Alcione, as leis são influenciadas pelos costumes, né? Também. Então, digamos, o que muda na maneira das pessoas verem as coisas ou agirem acaba influenciando nisso. Por exemplo, a relação estável entre homossexuais, né? Não estava prevista na Constituição de 88, né? Mas isso se tornou, digamos assim, uma necessidade da sociedade. Um aprimoramento, né? Isto. Como é que tu vês isso? Não, eu acho que essa adequação, sim, que na verdade... exatamente essa é a minha pergunta, não em relação à união estável, né, óbvio, sim, mas na atuação que não está tanto nos legisladores, né? Sim. Como é que tu vês isso? Não, eu vejo como uma inovação positiva, até porque existem leis que derivam a Constituição como uma lei, né? E existem outras leis que são infraconstitucionais, são abaixo da Constituição, são leis ordinárias, assim por diante. Veja que o nosso Código Civil foi adequado, ele era de 1916 e em 2002 ele foi adequado. Houve uma adequação do Código, aliás, com várias mudanças positivas. Sim. O Código Civil. O Código de Processo Civil também, 2015. Mas que também já não, o novo Código Civil já não é mais tão novo assim, né? Mas ele vem andando bem, ele vem tranquilo. Mas o que eu te digo, especificamente e com relação à tua colocação da união estável, por exemplo, não tão somente nisso, mas a Constituição teve uma modificação e permitiu a ruptura do casamento através de uma ação de divórcio direto, que anteriormente necessitava de uma ação de separação, para depois converter em divórcio. Período converter em divórcio, então, isso demonstra efetivamente um respeito à opção do brasileiro. Né? Hoje em dia existe a legislação que reconhece, como tu disseste, o casamento com pessoas do mesmo sexo. O que é o casamento? Na verdade, o casamento é um contrato. Sim. Um contrato bilateral, não oneroso, que antigamente referia à necessidade de ser executado esse contrato por pessoas de sexo diferente, que isso não é mais a lei hoje, entendeu? Então, existem inovações e adequações. O reconhecimento, na mesma seara do direito de família, o reconhecimento da união estável, reconhecimento e também já a dissolução. Alguém fala, mas eu vou ter que fazer um contrato. Sim, o casamento também é um contrato. É um contrato, né? E os padrinhos, que a gente carinhosamente chama de padrinhos, são as testemunhas. Exatamente. Então, assim, são inovações que parece que elas trazem uma revolução, mas, na verdade, elas simplesmente adequam a legislação ao que efetivamente já acontece. Quer dizer, já está previsto na Constituição, só é adequado para aquele momento que a sociedade está precisando, é isso? Em síntese, pode até ser dito isso, porque, na verdade, o que a população, o que o povo pede?
o povo pede que a sua situação seja regularizada. E ela estando dentro da lei, seja ou na Constituição ou numa lei ordinária infraconstitucional, ela é legal, né? Ela passou por todo aquele trâmite. Projeto de lei, aprovação, depois ela foi transformada em lei e tem a sua execução, né? Mas tu não tens a impressão que enquanto evolui em algumas searas, a lei é falha em outras? Por exemplo, o direito da mulher, né? Muito debatido hoje em dia. Teoricamente, os nossos direitos estão assegurados e tal. Em contrapartida, o feminicídio aumenta. Sim. Como é que a gente consegue, Alcione, elencar isso, vamos dizer assim, os direitos garantidos teoricamente e aquilo que acontece na prática? Eu vou tentar te dar uma visão disso. Assim, o que ocorre? Os direitos da mulher, eles estão muito bem colocados no ordenamento jurídico do nosso país. Não tão somente o feminicídio, né? Que trata da tirar a vida de uma mulher, né? De alguém do sexo feminino, mas também a Lei Maria da Penha, que é muito falada e foi muito falada, né? E vem sendo bem praticada. Hoje em dia, ela já está tranquila. Mas aí eu te faço outra colocação. Existe, vai parecer estranho o que eu vou falar, né? Um exagero em relação a Maria da Penha? E olha que eu sou mulher. Sim, eu sob meu ponto, como eu já disse, eu vou repetir nós a palavra. estamos falando do nosso ponto no meu de vista, incipiente ponto de vista com relação a toda essa matéria, sim. Porque algumas sedizentes vítimas, elas utilizam deste, falar entre aspas, deste benefício legal para atingir outros objetivos. Usando isso, a gente vê na prática. Isso acontece também muito em direito à família, né? Sim, exatamente. É ali ligado, né? Isso é intimamente ligado ao direito à família. Às vezes, para buscar uma vantagem lá num divórcio, lá numa ruptura da relação que existe familiar, para obter guarda dos filhos. Em síntese, para que obter alguma vantagem, às vezes, não vou dizer que forja uma situação, mas permite que ocorra, que não teria necessidade de ser tão drástica uma ruptura de uma relação, né? Ao ponto de gerar um processo de Lei Maria da Penha, né? Porque o embate só existe quando o desafio é aceito. Sim. E às vezes a fuga do local, a questão da decisão do imediatismo, ele evita algumas situações, né? Mas com relação ao feminicídio que colocou anteriormente, é a questão da violência em nosso país, que ela é disseminada. A gente vê o crescimento da violência. Isso é devido a fatores alheios à vontade das mulheres ou não. Sim, mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, felizmente, né? Alguns crimes houve uma diminuição significativa, né? Sim. Menos nisto. Nisto nós tivemos aumento, e um aumento considerável. Pois é um indicativo negativo, né? Então, imagino que as autoridades competentes devam tomar uma postura para coibir esse tipo de acontecimento de uma forma incisiva. E direcionada efetivamente para essa área, né? Como direcionou para outras. Nós temos, por exemplo, eu via no jornal hoje 5.000 e poucos casos que foram flagrados no bafômetro. Isso. Sim. Não sei se tu observou, mas existiu uma diminuição de acidentes considerável em relação ao abuso do álcool, ao abuso de velocidade, etc. Por quê? Isso é bom? Pode ser que não seja, mas diminuindo já os índices estatísticos representa um avanço. Com certeza. Nós temos mais participações. O Alan Bristott escreveu: ótima pessoa e profissional. Grande abraço, Alcione. Obrigado. A Ana Paula escreveu: grande pessoa e profissional.
E o Eduardo Graziotin escreveu: show! Lembrando, vocês podem continuar participando, inclusive enviando perguntas. Muito bem. No próximo bloco, nós voltaremos. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. No final do outro bloco, a doutora Alcione comentou algo sobre o bafômetro. Doutora Alcione, assim, nós vivemos um tempinho meio conturbado no Brasil, né? E foi falado e vai para o Congresso, né? A questão de mudanças na lei de trânsito. Como é que tu avalias isso? Podendo ter mais pontos na carteira, que eu duvido que vá passar a questão da cadeirinha, né? Das crianças. Como é que tu avalias isso? Existem situações que devem ser ponderadas somente dentro do devido processo legal, certo? Então existem circunstâncias que derivam de uma ação do cidadão e que depois ela vem a repercutir negativamente na seara de outro cidadão ou do próprio Estado. Uhum. Então, o que acontece? A legislação existe para ser cumprida, né? Não pode o cidadão entender, sob pena de estar exercendo diretamente o seu suposto direito, inclusive que é crime, né? Uhum. Em tentar fazer e agir de forma a não respeitar a lei, né? Então, o que é um desrespeito à lei? Desde uma pequena infração de trânsito, né? De buzinar, por exemplo, pequena, mas de grande repercussão, no local que é proibido, como também ultrapassar isso numa ponte, né? Numa faixa amarela, tão debatido isso, que a gente vê a quantidade de infrações que representam pela imprensa, ou mesmo a própria condução do veículo em estado etílico, né? Uhum. O etilômetro, o vulgo bafômetro, né? Ele é uma realidade, não tão somente aqui no nosso país, mas eu tive a oportunidade de ler a respeito da sua utilização em outros países de primeiro mundo. Uhum. O regramento é muito mais incisivo. Inclusive, a pessoa que é flagrada, ela tem uma penalidade muito maior do que a penalidade prevista na nossa legislação. E se ele for reincidente, meu Deus, aí a condenação dele, em cada país, cada qual com o seu, né? Mas eu tive a oportunidade de ver que num país da América do Norte, a pessoa durante a viagem, ele tem que parar e fazer o teste. E esse teste vai lá para o órgão responsável para ver se pode continuar ou não pode. Não pode. Então, o rigor disso, ele representa uma efetiva aplicação da lei, né? Porque a lei existe para ser cumprida, né? Uhum. Ah, mas às vezes eu vou... Não interessa. Às vezes tu vai incorrer num ilícito, né? E aí depois, claro, dá um processo... O problema do processo, além da repercussão na vida da pessoa, com antecedente, com uma eventual condenação, um processo representa uma despesa, um gasto. Quer dizer, é melhor ficar naquilo que a lei te permite fazer, né? Certo. Mas nessa questão específica, por exemplo, das mudanças que estão sendo divulgadas, que poderão acontecer. Sim. Especificamente, a senhora, tu falou no caso da cadeirinha e tal. Eu penso que após a tramitação da reforma da lei, da mudança da lei, em sendo aprovada como lei, tendo depois do trâmite legal, né?
como eu falei, parte do executivo, legislativo, etc. Depois da eventualidade de não ser cumprido, o judiciário atua, né? Eu penso que os nossos parlamentares têm capacidade suficiente e foram para isso eleitos, né? Para que façam o melhor para a população, para a nossa comunidade, né? Seja a nível federal, estadual, municipal, cada um no seu respectivo métier, né? A Adriana Graziotin escreveu, exemplo de profissional. A Helenice Mazucci também escreveu, Alcione, referência como profissional e também como pessoa. Abraço. Olênio Graziotin colocou numeral 10. Então já temos a nota 10. Muito obrigado. Continuem participando. Nós contamos com o apoio da Fração Odontologia, do jornal Correio Livre e da pizzaria Bela Gula. Doutora Alcione, existe um assunto que dificilmente nós poderíamos deixar de entrar, né? Qual seria ele? Lava Jato. Né? Muito em voga nesse momento. Muito. Então, estamos levantando assuntos que as pessoas também, né, comentam, publicam, compartilham, discutem, às vezes com conhecimento de causa e às vezes não. Doutora Alcione, vazamentos, né? Vamos começar por esse lado, né? Em absoluto, aqui não há nenhuma conotação política, né? Com certeza, da minha parte não. Nem da minha. Houveram vazamentos na época da campanha, né? Até anteriormente. Agora, houveram outros, mas do lado oposto, né? Digamos assim, antes a justiça ou a imprensa teve acesso, né? Porque foi divulgado, a informações de áudios e mensagens. Agora, então, nós estamos com o vazamento de conversas entre um juiz e um promotor, né? Procurador da federal. Certo. Como é que tu vês isso? Bom, inicialmente eu só quero referir que eu só tive acesso a isso pela imprensa. Pela imprensa, sim. Eu desconheço o devido processo legal e que porventura ocorra ou está ocorrendo, nunca compulsei esses autos. Mas eu acompanho pelo jornal, como qualquer cidadão faz. Na verdade, ocorre o seguinte, existem legislações específicas da atuação do advogado, da atuação do Ministério Público, que no caso este procurador, ele é da linha do Ministério Público, e existe também regramento para os juízes. Existe uma lei orgânica para o procedimento dos juízes. E, sem querer entrar especificamente no mérito dessa questão pontual, que os jornais, a imprensa vem trazendo diariamente em voga, é muito normal e, inclusive, defendido, por exemplo, pelo Estatuto da OAB, a conversa entre advogado e juiz. Assim, advogado e promotor. Sim. Isso é muito comum acontecer, é corriqueiro acontecer. Inclusive, se eu não me engano, não posso afirmar com toda certeza, se eu não me engano, lá na lei orgânica da magistratura, inclusive deve ter uma legislação específica que determina que o juiz atenda partes, advogados, promotores, os próprios servidores, né? Então, as conversas podem existir, sim. E até entendo que sejam salutares, porque o objetivo da justiça é solucionar os problemas que aportam a ela. Então, toda vez que alguém tiver uma informação que venha a colaborar com a aplicação efetiva da justiça, ele não tem só o direito, a pessoa tem o dever moral e o dever civil, né, dever como cidadão de dar conhecimento à autoridade própria. Então, assim, essa questão eu falo vazamento entre aspas, porque, na verdade, existem formas da produção de provas. Quais são as provas num processo? As provas são prova testemunhal, que a gente conhece, testemunha, né? Testemunha no processo tal. Testemunha, perícia, documento, entendeu? São as provas usuais de um processo. Então, o que ocorre? A
prova, para ter validade jurídica, ela tem que ser uma prova que ela chegue até o processo, chegue até o julgador de uma forma lícita. Ou que seja o quê? Uma forma não viciada. Sim. Entendeu? Sim, digamos assim, não forjada também, não né? Exatamente, não viciada, que ela não deriva de algo que a torne nula. Sim. Então, a valorização de uma prova, ela tem que ser somente quando a prova é lícita. Por exemplo, eu me pergunto, existe uma palavra, né, que define o hacker. A prova hackeada, será que ela é lícita? Ela é lícita? Ela é lícita? Agora eu devolvi a pergunta. Porque veja ela bem, é? Eu vou chegar nela. Porque veja bem, para que a autoridade policial, quando investiga, o Ministério Público, ou seja lá quem for, ou mesmo as partes em um processo, obtenham informações que são sigilosas, elas só aportam o processo depois de uma análise da autoridade judiciária competente, que vai autorizar sim ou não. Tá, mas aí eu lhe faço outra pergunta e agora realmente como leiga. Certo. Se eu consigo uma prova, hackeando, vamos Sim. dizer, né? E eu conseguir provar, ou né, no processo ficar comprovado que ela é verdadeira e pode ser determinante em alguma situação, isso é válido? Ela foi obtida de forma ilícita, sob meu ponto de vista. Não. Se ela for obtida de uma forma ilícita, ela já começa, Forma errada. Ela já partiu viciada. Ela não pode ser considerada. Por quê? Porque, na verdade, o que ocorre? Desse caso que eu repito, eu só vi pelos jornais, eu nunca compulsei nenhum processo que disse... Sim, nós não temos acesso. Né? Exatamente, para te ver, né? Então, o que ocorre? Se ela chega já em partes, ou se ela chega de uma forma que não é a convencional e aquela específica por determinação de uma autoridade, eu acho que não pode ser, na minha incipiência, que não pode ser valorada, né? Veja bem que, assim, hoje em dia pouco é usado o telefone convencional, mas tu lembra quando às vezes cruzava a linha? Sim. Ia ligar para alguém, cruzava a linha. E se ouvia muito essa expressão, né? Deu linha cruzada e eu escutei tal coisa. Exatamente. ou até alguns equipamentos, mas depois do telefone convencional, alguns equipamentos eles sintonizavam na mesma frequência. E eu via. Eu não posso entender que ouvir uma conversa de outras pessoas, né? E usar isso possa ter uma relevância e uma contundência na valoração da prova, tal qual uma prova produzida, sim, com uma escuta legal, sim, que é autorizada por magistrado, uma exibição de documentos autorizada pela justiça, né? Assim, eu nunca fui juiz, né? Mas como advogado, se acontecesse algum processo meu, eu defenderia nesse lado. Assim, se eu tenho o direito de produzir as provas que eu quero no processo de conhecimento, então eu tenho que usar esse direito até o momento oportuno, até o encerramento da instrução. Se eu entender que eu posso produzir uma prova lícita, com a quebra do sigilo telefônico, com a exibição de documentos... Sempre autorizado pela justiça, né? Eu vou solicitar, né, dentro do devido processo legal, para que a justiça diga sim ou não, pela pertinência, pela dificuldade em conseguir, né? Quem faz a prova de um processo são as partes interessadas na sua tese, né? Claro que o presidente, quem é o presidente da prova, o presidente do processo é o juiz, é a justiça. Sim. A ele interessa o quê? A produção da verdade real. A verdade real é a verdade. Então, não adianta querer induzir de formas a que esse julgador ele venha tomar uma decisão a teu favor ou contra o outro, que não seja a mais manifesta expressão da verdade dos fatos. Fatos que não são alterados, digamos,
pelo contato entre um magistrado e um procurador, entre um advogado e um promotor de justiça, trazendo para a nossa área, nenhuma, né? De forma nenhuma. Inclusive, eu referia da lei orgânica da magistratura, se eu não me engano, hein? Faço aqui a ressalva. Inclusive, lá deve dizer que não precisa, para um advogado, conversar com o magistrado, nem marcar hora, né? Mas isso eu te digo, que na minha carreira aí nunca tive problema desse tipo. Todas as vezes que procurei um magistrado, e foram muitas vezes, um membro do Ministério Público, assim como a gente conversa com outros colegas. Sim. No afã de quê? De solucionar o problema do cliente. Solucionar o problema do cliente da melhor forma, né? Eu não acredito que alguém busque dificultar a solução do problema. A efetiva aplicação da justiça, se ele está imbuído da solução do problema de quem o contratou. Não consigo acreditar nisso. Né? Se o cliente procura o advogado para quê? Para solucionar o seu problema, esse advogado vai fazer todo o esforço dentro do exercício de sua profissão para solucionar o problema. Então, nesse caso específico, acho que tem muito sensacionalismo, muita coisa por trás disso. E tem muitos interesses também. Né? Muitos interesses, porque isso pode repercutir em vários segmentos da sociedade. Né? Sim. Mas eu imagino que as pessoas, os órgãos que detêm o poder para que isso seja evidenciado positivo ou negativamente, vão atuar de maneira a solucionar esse impasse também, né? Da melhor forma possível. Da melhor forma também. E de uma forma legal. Nós temos mais participação. A Diane Milhavaca escreveu: grande profissional, exemplo de competência e dedicação intensa na área. A Fernanda Graziotin Facine escreveu: admiração pessoal e profissional. Abração. Obrigado. Nós estamos com várias participações, que com bom, né? várias pessoas nos vendo. Lembrando, estamos ao vivo. Portanto, comentários, perguntas, sugestões, críticas, estamos à disposição. Qual é a justiça ideal? A justa. A justiça ideal é aquela que aplica o direito ao caso concreto, né? O que a gente busca? A gente busca que, além da solução do problema do cliente, claro que ele seja vitorioso, né, no seu intento, e que seja aplicada efetivamente a justiça ao caso concreto. Às vezes os casos, os processos são muito semelhantes, mas cada processo tem uma particularidade única. Às vezes, o processo normalmente, e especialmente na área civil, trabalhista, né, ele tem sempre um objetivo econômico, tá? E às vezes o objetivo econômico da parte X são valores estratosféricos. Que não é justo com a parte Y. Não, nem vou chegar tanto. E às vezes, para quem litiga em alguns outros processos, valores ínfimos que não têm assim uma vultuosidade marcante, também são importantes e são de igual importância. E é assim que deve ser tratado o processo, já que todos são iguais. Perante né? a lei. Perante a lei, todo cidadão tem o direito do seu processo ser analisado, seja ele de valores vultuosos ou não. Nesse sentido, sim, é a aplicação verdadeira da justiça, que a atenção seja dada para todos de forma igualitária, né? Igualitária. E que, sim, a aplicação do direito venha de forma a trazer a justiça àquele caso concreto. O direito é o instrumento da justiça? O direito é um instrumento da justiça. O direito é um alicerce da justiça. O direito é um alicerce da justiça. Na verdade, o direito, a interpretação do direito não é a interpretação da lei. A lei é uma das fontes do direito, assim, é uma das fontes da aplicação da justiça, assim como a jurisprudência, assim como os costumes também que tu referiste. Que nós citamos no exatamente. Ordenamento jurídico. Agora, né? O que é o direito? O direito é exatamente o que dá sustentação para que exista uma decisão. Mas eu não sei se eu entendi bem. Tu cursa direito? Está cursando? Não.
cursei cursou. e parei. Então, tu te deparou muitas e muitas vezes que sobre um tema, sobre um conceito, cada legislador que interpreta, cada doutrinador, né, que são doutrinas, interpreta de uma forma, né, pela visão. Por isso que quem faz o julgamento, por enquanto, são pessoas, né, não são autômatos. Curiosamente, já vou mudar um pouquinho a colocação, só porque eu fiquei sabendo, né, tomei conhecimento que em alguns lugares já existem máquinas que dão pareceres, robôs, um autômata. E aí tu já pensou se a moda pega, né? Aí tu lança teu problema e ele vai te dar a solução. Aí o que acontece? Eu acho que isso é um contrassenso. Isso sim, não pode acontecer. Por quê? Porque para que exista um julgamento, tem que existir a sensação de um ser humano. Assim como existe um jargão no direito que diz que o advogado é o primeiro juiz da causa. Né? Um jargão de direito. A pessoa te procura, tu vai avaliar. Existe uma lógica? Não existe? O exemplo clássico disso, dos bancos escolares, é comprar um terreno na Lua. Né? Assim. Trazer um contrato para... Agora nós voltamos, agora que falamos em o primeiro juiz, né? Voltamos para o caso do Neymar, que foi muito comentado e falado. Advogados desistiram de defender a moça em questão, né? Isso é um direito do profissional. Sim. No momento em que ele vê que realmente não se compra terreno na Lua, né? Isso acontece com frequência. Tanto existe a renúncia do mandato do instrumento de procuração por parte do advogado, quando ele não se sente mais à vontade por N fatores, tá? Inclusive por questões de foro íntimo, né? Assim como existe com frequência, e pode acontecer, é lícito, que a parte ela revogue a procuração, ou mesmo que solicite que o advogado faça um subestabelecimento para outro colega. Isso é perfeitamente lícito, não tem problema nenhum, inclusive previsto no Estatuto da OAB, no Código de Ética. Veja bem, a questão dos advogados terem renunciado ou não vou nem entrar no mérito deste caso. Eu usei esse caso porque, como nós comentamos antes, e foi um caso que repercutiu muito, repercussão, né? Certo. Mas isso pode acontecer. Quando o advogado não se sente mais à vontade, por qualquer motivo, inclusive de foro íntimo, inclusive é aconselhável que, para que ele não venha a prejudicar o próprio cliente, né? Ele se afaste do processo, ele não se sente mais em condições, por N motivos, nem vou elencar aqui os motivos. Mas, inclusive, isso é uma orientação, é salutar que isso aconteça. Essa colocação eu faço questão de ler. A Luciana escreveu, Luciana Graziotin, exemplo de honestidade, competência e dedicação. Muito Com obrigado. certeza, todos os elogios que o nosso convidado recebeu através da página da Conecta são merecidos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradecemos muito. Com certeza foi um programa muito esclarecedor. Esperamos recebê-lo outras vezes. Eu que agradeço o convite, estou à disposição aqui, meus contatos aqui, o meu escritório aqui pertinho também. A qualquer momento que for a intenção, estou à disposição para falar sobre esses assuntos que são empolgantes, como deu para ver, né? Faltou tempo. Faltou tempo. Assim como estou à disposição para o que der para colaborar com o teu programa aqui, com a TV também, conte comigo. E esse é o nosso objetivo, fazer um programa para você. Lembrando que este Entrevistas fica na página da Conecta e a partir de amanhã estará disponível também no YouTube. Até a próxima.